Paz do Senhor, igreja. Amém. Cadê os adoradores de Deus aí nessa noite? Levanta só a mão. Glória a Deus. Gostava de um irmão que tinha aqui na igreja, que ele falava meio assim. Aí os crentes que vêm na vigília são meio doidos. É aquele crente que glorifica, que adora, que levanta a mão assim e fala glória a Deus. É aquele crente que está passando prova, mas está glorificando. Está difícil, mas está adorando. Por que, irmão Ailson? Porque sabe que tem um Deus lá no alto, que ao seu tempo vai te exaltar. Mas para você ser exaltado, precisa, sabe o que? Descer. Diga, eu preciso descer. Eu preciso descer. Acho que eu estou falando muito rápido, né, Bianca? Não, diga assim, eu preciso descer. Eu preciso descer. Descer na oração, no louvor, na glorificação. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos pelo Espírito Santo. Aquele crente que desce, o Senhor levanta ele. Tem alguém aqui nessa noite que quer ser levantado pelo Espírito Santo? Então eu convido você a ficar de pé nessa noite. Antes de eu ler uma palavra, eu quero adorar o Senhor com você nessa noite. Você conhece esse louvor? É uma adoração. E nesse lugar você pode adorar aquele que vive, aquele que reina. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como da amargura a dormir. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Levante a sua mão e diga: Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Diga: eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Diga: eu quero ser declare uma vez mais. Poder, Senhor, quebra o meu orgulho. Diga: eu quero descer e mergulhar teu amor e purificar. Eu quero ser hoje é noite de descer. Hoje é noite de adorar. Hoje é noite de glorificar. O meu eu, diga, igreja, e o meu descer. Isso. Puxa um pouquinho muito. Como as águas do rio,
ser Vamos uma vez mais, igreja, nessa oração. Senhor, Senhor, quebra. Eu quero crescer e mergulhar no teu amor. Pensa, me purifica. Eu quero ser como e pela última vez. Senhor, é pra ver tudo. Eu quero descer e mergulhar no teu amor. Me purifica. Eu quero ser como Naamã, como Naamã. Com as suas mãos levantadas, você pode adorar a Deus nessa noite. Você pode dizer palavras lindas para Ele. Aplauda mais forte aquele que vive, aquele que reina. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Toda friagem, faz assim, ó, toda friagem, todo cansaço, todo desânimo, em nome de Jesus, sai! Aplaude o Senhor Jesus nessa noite. É hoje. É hoje. É hoje o que, irmãos? Que o Espírito Santo vai te encher. É hoje, noite de renovação. É hoje, noite de libertação. É hoje, noite de crente chorar na presença de Deus. É hoje, noite daquele que nem sente a presença de Deus. Ser renovado. Aleluia, glória a Deus. Quem veio ouvir uma palavra de Deus, diga eu. Trouxe a Bíblia nessa noite? Trouxe a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, pode continuar aí, meninos. Aí nessa vibe aí, como Naamã no seu poder. Deus tem uma palavra para você. Você crê? Aliás, isso, irmão Damião, foi excelente. Deixa aí, irmão Damião. Congela. Glória a Deus. Congela. Deus tem uma palavra para você. Você crê? Aliás, não só uma. Você que virão outros vasos aqui nessa noite, também inspirados por Deus. Mas Deus quer falar nessa noite. E se você está aqui, você veio ouvir mesmo a voz de Deus. Vamos entrar na palavra em nome do Senhor Jesus. Hoje eu sinto que nós não precisa correr. Eu não preciso olhar para o relógio. O pastor falou que até as 4 horas da manhã, né? Então hoje, fica sossegado aí, viu, irmão, irmã? Deus tem uma palavra para você, em nome do Senhor Jesus.
Pode glorificar a Deus, você pode exaltar. Ninguém vai olhar feio para você, não. Nossa, vou glorificar aqui. Nem o irmão Ailson vai pensar. Aqui é a casa de Deus. E aquele que vive e que reina está aqui no nosso meio. Você crê? Pode ter faltado todo mundo, mas o Espírito Santo está aqui nessa noite. E Ele está olhando eu e você nessa noite. Eu gosto sempre de falar que culto é entrega. Culto é muito mais do que você vem receber. Culto diz muito mais respeito do que você vem entregar para Deus. Quem vem entregar algo para Deus é diga eu. Não deixa nada, meu irmão. Entrega tudo aí para Deus em nome do Senhor Jesus. Culto é entrega. 2 Reis, capítulo de número 5, obra tão conhecida, poste texto fácil, que diz, a minha versão aqui é a Ara, a igreja aqui é atualizada, mas não tem problema, mas que diz, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Nessa versão, este homem era um herói valoroso. Porém, o que ele era, igreja? Leproso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei, o rei da Síria de Israel, a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu enviei a Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. A igreja está comigo? Diz amém. Vou continuar, é até o 14. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Está observando aí a preocupação do rei de Israel? E está observando. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus. Nesse lugar tem homem de Deus? Os homens de Deus aí foi meio fraco. Vamos ver aqui. Nesse lugar tem mulher de Deus? Os homens ganharam. Não, marido? Glória a Deus. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Tem profeta aqui em Israel? Tem profetisa aqui nesse lugar? Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, e passou a porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará purificada. Naamã, porém, se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele iria ter comigo, ou se colocaria de pé, invocaria o nome do seu Senhor Deus, moveria a mão, colocaria a mão sobre o lugar da lepra, e eu ficaria curado. Versículo 12. Não são porventura Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
Não poderia eu me lavar neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. A igreja está comigo? É o 14, hein? Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se tivesse dito o profeta alguma coisa muito difícil, acaso o senhor não faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. E o último versículo. Então, quem que Naamã fez aí, igreja? Está muito fraco para muita gente. Quem que Naamã fez? Então Naamã desceu. Hoje é noite de descer. Quem é espiritual está entendendo. Hoje é noite de descer. Então desceu e mergulhou no Jordão quantas vezes? 7 vezes, conforme a palavra do homem de... E a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra. Uma palavra tão extensa, uma leitura extensa, 14 versículos, mas vai falar de um general, um homem de muita importância, e o nome dele era Naamã. No versículo de número 1, que a irmã ali vai pôr ali para mim, o escritor vai falar que ele era capitão do exército da Síria. Então ele era alguém de muita importância, alguém muito conceituado. E ali vai dizer que ele era um grande homem diante do rei, do seu senhor. Ou seja, diante do seu rei, ele era um homem muito estimado, um homem de muito valor. E ali o interessante vai dizer também ali, porque o Senhor tinha abençoado muito Naamã nas guerras. Tem algum crente aqui que se considera abençoado aí? O povo aí. Deus tinha honrado Naamã em muitas batalhas. Ele é um homem que tinha vencido muitas guerras, muitas vezes igual eu, igual você. Mas Naamã, vai dizer na palavra, tinha um porém. Diga porém. Tinha um porém, que o Naamã ele era... Ele era, igreja? Leproso. Um homem tão abençoado nas guerras, nas batalhas, mas tinha algo que incomodava ele. Tinha algo que deixava ele desanimado, que deixava ele para baixo. Tinha algo que não agradava ele, Naamã, que era o que? A sua doença. Quantas vezes nós nos parecemos com Naamã? Muitas vezes Deus tem nos dado inúmeras vitórias, mas nós temos algo na nossa vida que muitas vezes nos desanima e nos entristece. Eu não sei se eu posso começar a palavra por detrás aí pelo último versículo, mas eu vou entregar aquilo que Deus está me falando. Deus nessa noite quer dar vitória para você, mas para você vencer, você tem que descer na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo tem um porém na vida. Ninguém é perfeito. Levanta a mão aquele que é perfeito. Ninguém. Perfeito só Jesus Cristo. É nele que nós temos que nos espelhar. Ninguém é super crente. Ninguém é perfeito. Eu ainda me deparo com alguns crentes que se acham perfeitos, que se acham acima da média. Deus me trouxe para dizer, Deus me trouxe essa noite para falar para alguém: você não é acima da média. Você não é melhor que ninguém. Ficou pesada a palavra, meu irmão. Você precisa descer. Aleluia, glória a Deus. E esse era Naamã, um homem que tinha uma lepra. E toda vez que eu encontro a lepra, a palavra lepra na Bíblia, a gente entende que tem um significado espiritual, trazendo para a época da graça.
A lepra é comparada com o pecado. Na época de Naamã, a lepra não tinha cura. Hoje já tem tratamento. Hoje já tem como a pessoa se tratar. Se a gente trazer para os nossos dias de hoje, fazendo essa simbologia ou essa tipologia, aquilo que deixa o homem mais doente não é a doença física, mas é uma doença chamada pecado. Mas para o meu e o teu pecado, nós temos um Salvador. Olha o que diz a palavra na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. A nossa irmã que vai pôr, quando chegar você me avisa ali. Nós temos um Salvador. Sabe qual é o nome dele? Está muito fraco. Qual é o nome dele? E ele está aqui nessa noite, irmão. Você vê? Ele está aí pertinho de você. Ou melhor, ele está dentro de você. A palavra de Deus fala que o nome dele é Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? A igreja sabe, parabéns para vocês, não agradecem. Emanuel significa o quê? É Deus comigo, Deus conosco. É lá na minha casa, Emanuel. Você trabalha? É Deus com você no seu trabalho, Emanuel. Você vai fazer uma entrevista, vai para qualquer lugar aí, Emanuel. É um Deus dentro de você. Você crê? Nós temos um Salvador que nos liberta dos pecados. Você crê em nome do Senhor Jesus? Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele está na... Quem está andando na luz aqui, dá glória a Deus. Só você está aqui 20 para meia-noite, isso já prova muita coisa. Você está andando na luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os... Deus nos chamou para ter comunhão com o nosso irmão, com a nossa irmã. Não é viver na briga não, mas é para ter comunhão. Aleluia, glória a Deus. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o... Talvez a sua doença não seja uma doença física nessa noite. Talvez seja aí um pecado mesmo que nos acomete. Eu vim dizer para você aqui nessa noite que você tem um Salvador. E o nome dele é Jesus Cristo. Vamos para o versículo de número 9 ali, por favor. 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É Jesus Cristo que te purifica, meu irmão, meu irmão. Talvez você entrou nesse lugar aqui pesado. Senhor, não sou nem digno de estar nesse lugar. Palavra de Deus para você. Jesus fala: sou eu que purifico você. Aleluia, glória a Deus. E voltando para o texto, volta lá para mim, Aline, por favor, lá em 2 Reis, capítulo 5, no versículo de número 1. Os irmãos da igreja missionária, os irmãos que não me conhecem, os irmãos da igreja missionária já me conhecem, sabe que eu gosto de andar versículo por versículo, no ponto a ponto, para a gente entender. Naamã tinha um problema, que ele era leproso. E no versículo de número 2, vai falar que as tropas da Síria levaram preso uma menina, uma jovem da terra de Israel. E essa jovem foi morar, fazer trabalhos na casa de Naamã. E na altura do versículo de número 3, ela vai falar do versículo de número 3, ela vai falar para a senhora dela, para a mulher de Naamã: se Naamã conhecesse o profeta que tem na minha cidade de Israel, que fica em Samaria, ele seria curado, ele seria restaurado da sua lepra. A bênção, eu sei que o profeta tem o seu valor, mas quem faz o milagre, sabe quem é, igreja? E você quer ouvir uma boa notícia nessa noite? O Deus que faz milagre está presente aqui nesse lugar.
Então ela vai falar: ah, minha senhora, se ele conhecesse o profeta que tem lá na minha cidade, ele seria curado. Vou abrir uma vírgula aqui para essa mensagem, mas essa jovem foi uma jovem de Deus, sim ou não? Ela tinha de tudo para ficar calada na casa dela, porque ela estava fazendo trabalhos forçados. Ela era uma escrava, ou seja, ela estava em um lugar que ela não queria estar, com pessoas que ela não queria estar, mas ela não deixou de fazer a obra de Deus. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Sabe por que você ainda está nesse lugar? Nesse lugar que muitas vezes você está pedindo: Deus, eu não quero estar aqui. Deus, eu nem gosto dessas pessoas. Sabe o que Deus está falando? Você ainda está aí porque eu quero te usar nesse lugar. Faz uma água para mim, manda vir rapidinho água. Obrigado, Paula. Pensa comigo. Se essa mulher, se essa jovem pensar: se eu sou escrava mesmo, não vou fazer nada, vou ficar aqui calado. E o interessante, irmãos, que a Bíblia não dá o nome dessa jovem. Ela era uma pessoa desconhecida, ninguém sabe o nome dela. Muitas vezes essa pessoa pode ser até você. Ninguém viu a tua oração. Às vezes ninguém te dá a oportunidade. Às vezes as pessoas até te desconsideram, mas Deus, Ele te conhece, meu irmão. Deus, Ele conhece o teu valor. Às vezes ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Você pode bater a mão no peito e dizer: Deus está vendo? Essa jovem não negou o chamado dela, mas ela escolheu ser aonde Deus plantou ela. Ela escolheu ser uma bênção para a família de Naamã. E eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que nesse lugar que Deus te plantou, você vai ser bênção para as outras pessoas. Levanta as suas duas mãos nessa noite. É nesse lugar mesmo que você está. É nesse trabalho mesmo. Ô irmã, é com essa família mesmo, é com esse casamento mesmo que Deus vai te abençoar. Não negue o chamado que Deus colocou na sua mão. Mas Moilson, eu não sei falar. Moilson, eu não sei pregar. Eu não sei nem cantar aí bonito igual as meninas aqui, tocar igual os meninos. Deus quer usar é você, meu irmão. O pastor falou uma palavra interessante aqui sobre vasos de Deus. Aqui na minha frente tem um monte de vasos de Deus aqui, ó. E sabe qual é a boa notícia? Que Deus quer usar todos esses vasos aqui nessa noite. Então não perde a oportunidade não. Aí no seu lugar, seja vaso de Deus. Adore esse Deus. E o interessante, Naamã, quando a mulher de Naamã conta essa informação para Naamã, Naamã, ele ouve a palavra de Deus, ouve a palavra da menina, ele deu crédito para a palavra e vai dizer que ele vai chegar ao seu rei e ele vai pedir uma carta para ir até Israel ao encontro do profeta. Por isso que é importante, meu irmão, minha irmã, eu e você darmos crédito à palavra de Deus. É uma palavra e a sua vida muda, meu irmão. É uma palavra e um milagre acontece. E a palavra está aqui nessa noite para mudar a sua história. Diga assim, é uma palavra e Deus faz um milagre lá na minha casa. Diz aí. Diga assim, é uma palavra e Deus faz um milagre na minha família. Põe a mão na cabeça se quiser, uma palavra e Deus faz um milagre na minha vida.
Porque para a palavra de Deus não tem limite. Aleluia! Você pode glorificar a Deus, porque a palavra do Senhor está aqui nessa noite. A palavra de Deus vai chegar primeiro, viu, irmã? A palavra de Deus vai chegar primeiro, viu, irmão? A sua vigília aqui, Deus vai receber. E a palavra de Deus vai chegar primeiro. Então, profetiza as bênçãos do lar. Glória a Deus. Diga, a palavra de Deus vai chegar primeiro. Você conhece aquela passagem da mulher Sírio-Fenícia? Quem conhece? De maneira rápida, vai dizer a palavra de Deus que essa mulher Sírio-Fenícia, ela tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. O problema dela, a filha dela, doente, terrivelmente endemoniada. E vai dizer que ela começa, numa caravana onde ela vê Jesus, ela começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já pediu misericórdia para Deus nessa noite? Eu já pedi minha misericórdia, já. É demais. E o interessante nessa passagem vai dizer que Jesus ele não falou. Ele falou, igreja? Não falou nada. Mas ela desistiu? Ela desistiu, igreja? Ela insiste? Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite, irmão Leonito, da parte de Deus. O Espírito Santo está falando o quê? Insiste mais um pouco. Não desanima não. Continua orando. Continua buscando. Ao ponto que os discípulos vão falar: Jesus, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. E Jesus Cristo vai falar para os discípulos: eu fui enviado para as ovelhas de Israel, para a casa de Israel. Mas aquela mulher parou de clamar, igreja. Diz a passagem que ela continuava a clamar cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que ela se prostra ante a Jesus e falou: mestre, me socorre, tem misericórdia de mim. E Jesus vai dar uma palavra para aquela mulher. Ele vai falar: não é bom tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorros. Muita gente interpreta essa palavra de uma maneira errada, pastor, mas a palavra cachorrinho, no grego, tem uma conotação de carinho e cuidado. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher. Mas aquela mulher lançou uma palavra de fé. Tem dente de fé aqui nessa noite? Pelo glória a Deus, tem, viu, Cauã? Tem jovem de fé aqui nessa noite? Tem irmão de fé aqui nessa noite? Tem irmã de fé? Meus irmãos foi mais forte de novo, viu, aí? E Jesus lançou a palavra para aquela mulher: mulher, eu não vou tirar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas aquela mulher vai falar: sabe o quê? Sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Eu vim dizer para alguém aqui nessa noite, de uma maneira espiritual, a mesa do Espírito Santo está aqui, ó. A mesa do Espírito Santo está aqui, ó, derramando bênção. Não fica sem pegar essa bênção, não. A mesa do Espírito Santo está aqui na igreja missionária. Crente que adora, que glorifica, vai receber. E Jesus vai falar: ó mulher, grande é a tua. Posso falar uma coisa para os irmãos do Espírito Santo? 10 para meia-noite. Grande é a tua. Grande é a tua. Deixa a Thalita, vai deixar a Thalita só uma vez. Eu falei para ela que ela não gosta que eu faça isso, né? Então isso é para mim. Só uma vez, Thalita. Diga para essa pessoa aí: grande é a tua fé. Glória a Deus. Diz da parte de Deus. Essa é a última vez que eu falar. E a palavra de Deus vai dizer na conclusão. Aliás, o versículo nem fala que quando a mulher voltou para casa, a filha dela estava sentada e já estava curada, estava sarada.
Ó, irmãos, você consegue visualizar isso no reino espiritual? Senhor Jesus olha para aquela mulher, mas você perdoou. Mulher, grande a tua fé, a tua filha está curada. Ela está aqui. Ela teve que voltar para a casa dela. Imagina ela voltando para a casa dela. Imagina aí pela fé. Quando ela pega a chave, abre a porta. Quando ela chegou, a filha dela estava. Porque a palavra de Deus chegou primeiro que aquela mulher. Eu vim dizer para alguém que está aqui nessa noite: você está aqui, a palavra de Deus vai chegar primeiro lá na tua casa. Aquela consulta que tu vai pegar na segunda-feira, a palavra de Deus vai chegar primeiro. Aquela entrevista que você vai fazer segunda-feira, a palavra de Deus vai chegar primeiro. Aquela situação que te incomoda, a palavra de Deus vai chegar primeiro e você vai ser abençoado. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. A mãe, aliás, ele obedeceu no primeiro momento. E quando a gente chega aqui no versículo de número 7, vai dizer que quando a carta chega ao rei de Israel, o rei vai ficar apavorado. Vai dizer que o rei aqui vai até rasgar as vestes dele. E o rei vai falar: por acaso eu sou Deus para curar Naamã? Por acaso eu estou tomando o lugar de Deus? O rei ficou apavorado. Diferença de quem serve a Deus e quem não serve, né, irmãos? Quem não está na luz e está em trevas, vive apavorado. Mas eu e você não. Você tem um ajudador, minha irmã. Você tem alguém do seu lado. É igual está lá em Isaías capítulo 41, versículo 10. Eu sou o Deus que te ajudo. Eu sou o Deus que te fortaleço. Eu sou o Deus que seguro nas tuas mãos. Você não está sozinho. E aqui vai dizer que aquele rei vai ficar apavorado. E ele vai até achar: eu acho que o rei quer briga comigo. Isso que o rei vai falar. Pelo que deveras notar e peço e vedes que buscai ocasião contra mim. O rei de Israel achou que era uma cilada. Mas no versículo de número 8, coloca para mim ali: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o Deus rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste tuas vestes? E o Espírito Santo está perguntando para a irmã nessa noite: por que você está amedrontado? Por que você está apavorado? Por que você está com medo? Por que você está com esse frio na barriga aí? Acaso não tem Deus em Israel? Deus está perguntando: por acaso algum dia eu já te abandonei? Olha para a sua vida hoje. Eu tenho certeza, se eu pedir para levantar a mão aqui, só quem considera de estar vivo hoje nesse dia um milagre. Quem aqui se considera um milagre? Quem aqui pode olhar para trás para a sua vida pregressa aí? Pode pensar: meu Deus, quantos livramentos Deus me deu, quantos milagres Deus fez na minha vida, quantas bênçãos o Senhor já entregou assim, quantas bênçãos Deus já entregou nessa mãozona sua aí. Sabe o que Deus está falando? Eu não mudei, eu continuo mesmo. Então não temas. E Eliseu vai falar: deixa ouvir até mim, e saberá que há profeta em ele. Tem profeta aqui na igreja do Senhor nessa noite? Quem profetiza aqui nesse lugar? Diga assim: eu preciso profetizar mais, filho. Diga assim: eu preciso profetizar mais. Amém. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 9 vai dizer que Naamã, ele vai até a porta de Eliseu. E olha o detalhe ali de Naamã:
Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Naamã. Era um homem de poder, de posses. Ele era o comandante do exército, uma pessoa de status. O que é uma pessoa de status, irmãos? Uma pessoa importante, de alto grau, uma pessoa de extrema importância. Mas foi lá na porta do profeta. Porque muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso status adiante de Deus não vale nada, meu irmão. Aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é para Deus é farrapo de imundícia. Grande só o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Com Deus não tem essa de chegar igual na mãe com os cavalos, viu, Robson? Chegar grande. Com Deus você tem que... Se você provou com Deus, você tem que... Você tem que descer. Você tem que se humilhar. Porque grande só é o Senhor. Naamã chegou todo pomposo com seus cavalos, com seu carro. Nos versículos anteriores vai dizer que tinha até roupas de festivais. De vez em quando eu dou muitos tempos, pastor, eu dou uma zapiada na Bíblia. E eu passei por esse texto, acho que tem umas 2 semanas, onde eu vi um comentário falando, sabe quanto que Naamã levou, se fosse para os dias de hoje, de dinheiro para a porta de Eliseu? 15 milhões de dólares era o que ele tinha. Convertido para a nossa moeda por real, que a gente recebe em real, menos o Mateus, muito rico aqui em dólar. Brincadeira, viu, Mateus? 75 milhões de reais Naamã levou, convertido para os nossos dias de hoje. Mas a riqueza desse mundo para Deus não significa, porque a bênção, irmão, a bênção de Deus, vou dar uma boa notícia para vocês. A bênção de Deus você não precisa comprar. A bênção de Deus você não precisa pagar nada. A bênção de Deus é de graça, meu irmão. Você sabia que o maior presente de Deus para mim e para você, que Deus entregou para mim e para você? João 3,16, ele diz: porque Deus que deu para que todo aquele que nele crê, mas tenha vida. Deus deu o seu Filho por mim e para você, e foi de graça. A gente pode até glorificar a Deus e exaltar, porque o preço já foi pago por mim e para você, e foi pago por Jesus Cristo. E Jesus Cristo agora nessa noite é de graça, você não precisa pagar nada. Mas olha como Naamã foi na porta de Eliseu, pastor, todo pomposo, todo cheio de despedice. Mas para Deus é preciso eu e você descer. Versículo número 10, coloca: então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás o quê? O profeta Eliseu não foi nem receber o Naamã, foi nem receber, pastor. Mandou um criado, mandou um servo. Naamã, se achando todo poderoso, bateu com a porta na cara. Porque com esse Deus a gente não pode nunca querer ser maior que ele. Eu e você, nós precisamos descer. Diga assim, ó, primeiro sou eu, pode ter certeza. Diga: eu preciso descer. Dinheiro significa nada para Deus. Eu e você servimos o Deus que é dono do ouro e da prata. Você está preocupado, meu irmão, minha irmã? Olha o que Deus fala: eu sou dono do ouro e da prata. Meu Deus, esse meu filho, eu estou tão preocupado com esse meu filho. Sabe o que Deus está falando, irmã? Eu vou levantar gente para ajudar o teu filho. Eu vou levantar pessoas para ajudar a tua filha. Eu vou levantar pessoas para te ajudar, porque eu sou o teu Deus.
descer. E Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Aqui está a importância, meus irmãos, da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cura, amém? A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela abre portas, fala até você glorificar. A palavra de Deus traz libertação. A palavra de Deus traz purificação. A palavra de Deus traz vida a quem está morto. É a palavra de Deus. Tem alguém que ama a palavra de Deus aqui nessa noite? Pela palavra de Deus, tudo foi criado. Não tinha nada nesse mundo, mas pela palavra de Deus, Robson, tudo que existe nesse mundo foi criado. E no mundo espiritual, irmão, sabe o que? A palavra de Deus já foi liberada, meu favor. Eu vim dizer para alguém aqui, Amanda, que Deus vai trazer à existência aquilo que está no seu coração. Aquilo que você pensou, imaginou, a palavra de Deus vai te honrar. Aleluia, glória a Deus. E vai dizer aqui no versículo 11, obrigado, Marinho, que Naamã, o que aconteceu com ele ali? Ele se indignou. O que aconteceu com ele? Ele ficou bravo e disse, né? Naamã vai ficar bravo, mas dizendo consigo. O que Naamã imaginava? Eu achava que o profeta ia vir até mim, ele ia fazer uma oração, clamar o Deus dele, colocar a mão aqui da minha doença, na lepra, e eu seria curado. Foi isso que Naamã pensou. Mas a palavra de Deus já veio até aqui pelo nosso pastor, que muitas vezes, irmãos, o meu e o teu plano não está no coração de Deus. Muitos são os planos do homem, mas a resposta certa, ela vem de Deus. Naamã estava pensando algo, mas no coração de Deus já tinha outra coisa para ele. Porque a gente não faz plano, sim ou não, irmãos? Me recordo aqui que na semana retrasada, cadê o meu louvor aqui no... Isso, não louvor, em nome do Senhor Jesus. Na semana retrasada, eu estava, os irmãos aqui da igreja sabem, e quando eu tiver tempo, aí eu vou contar com mais tempo o testemunho, aonde eu estava no litoral norte com a minha família, aonde eu passei pela pior chuva aí registrada na história do Brasil, 700 milímetros. Eu estava lá no litoral norte. Nós pegamos uma casa em Ubatuba, né, Thalita? Alugamos uma casa em Ubatuba, mas a nossa vontade não era ficar em Ubatuba ali, era para ficar numa casa perto de São Vicente. A gente tinha feito a reserva em São Vicente e Barra do Rio. A gente tinha feito a reserva, não é, Thalita? A gente já tinha até pago. Mas assim, 4 dias depois, o dono da casa mandou a mensagem para a gente e cancelou a nossa reserva sem mais nem menos, assim. Cancelou. Falou que os dias não eram suficientes. Eu fiquei até bravo naquele momento. Falei, Deus, queria ficar naquele lugar. Mas glória a Deus. Alugamos uma outra casa na outra praia. E para encurtar a história, os irmãos viram aonde lamentavelmente morreu mais gente? Na praia de São. Às vezes a gente faz um plano, irmãos, mas o plano certo, ele vem de Deus. Então não fica triste não se Deus não faz do seu jeito. A palavra foi pesada, né, Pedro? Esse é o momento para eu trocar um pouco o discurso, mas eu não vou trocar não. Não fica chateado não se Deus não fizer da maneira que você quer. Não fica questionando Deus não, se você queria de um jeito, mas Deus está fazendo de outro jeito. Não fica questionando Deus, falando, Deus, na vida da outra irmã o Senhor fez desse jeito, por que na minha não é igual? Sabe o que Deus está falando? Eu tenho um plano muito melhor para você. Eu tenho para você inédito, diferente, ninguém nunca viu, mas vai te abençoar. E olha só o que o Naamã diz no versículo número 12. Olha o que ele vai falar. Não são porventura Abana e Farfar, rios em Damasco,
melhores que todas essas águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Olha só, Naamã questionou a palavra do profeta Eliseu, falando: na minha terra lá eu tenho rios muito melhores. Eu vou ter que me lavar aqui nesse rio Jordão? Lá na minha terra, os rios, pela história Abana e Fafá, eram rios de águas cristalinas, águas límpidas. Então por isso que Naamã, ele questionou. Mas eu vim dizer para alguém aqui nessa noite: o plano de Deus não falha, meu irmão, minha irmã. Às vezes você pode não entender. Senhor, só quer que eu faça esse caminho aqui, mas tem esse que é melhor. Sabe o que Deus está falando? Meu plano é infinitamente melhor. E o melhor é o meu plano que vai trazer a bênção para você. Ele ficou indignado. Aí no versículo 13, para finalizar, em nome do Senhor Jesus, Naamã, ele tinha até decidido: não vou me lavar no rio, aqui no rio não vou me lavar não, no rio Jordão. Mas sempre tem alguém abençoado que ouve dar crédito à palavra de Deus, sim ou não? Será que veio alguém aqui nessa noite dar crédito à palavra de Deus? Vou perguntar de novo: será que veio alguém aqui nessa noite dar crédito à palavra de Deus? Vai dizer a palavra de Deus que os servos, os servos de Naamã, ali na palavra vai dizer: ó, Naamã, a gente já está aqui mesmo. Naamã, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa mais difícil, você não ia fazer? O que ele está te pedindo é tão simples. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: filho, filha, você está optando pelo mais difícil. Eu estou colocando na tua frente um caminho mais simples. Abre esse olho nessa noite, abre esse ouvido, deixa eu falar com você. Aqueles servos foram bênção na vida de Naamã, assim como aquela menina lá no início. E assim como esses servos foram bênção na vida de Naamã, Deus quer usar você também, meu irmão, minha irmã, para ser bênção na vida dos outros. Eu gosto sempre de falar, né, quando eu trago a mensagem, né, principalmente o pessoal que trabalha. Quem é que trabalha, dá glória a Deus? Você acha que Deus te colocou nesse trabalho seu aí só para você ganhar teu salário? Você acha que Deus te colocou nesse lugar aí só para você ganhar teu salário? Se você acha que Deus te plantou nesse lugar só para você receber seu salário no quinto dia útil, esse humilde servo vem falar para você, pelo Espírito Santo: você está enganado. Você acha que Deus permitiu colocar essas pessoas sob a tua liderança, sob a tua supervisão, por acaso? É porque Ele quer te usar para você salvar vidas naquele lugar. Quem tem família grande aí, dá uma glória a Deus aí. Nessa tua família aí, você acha que tu nasceu por acaso? Deus quer te usar no meio da sua família. Sempre tem as pessoas abençoadas. E no versículo de número 14, em nome do Senhor Jesus, volta o meu louvor do Naamã, Mateus, por favor, isso, volta o meu louvor. E vai dizer que ali o Naamã ele ouviu. E diz a palavra de Deus aqui que ele mergulhou no Jordão quantas vezes? Quantas vezes, igreja? O número da perfeição na Bíblia. Você consegue imaginar, ainda na sua mente, o homem foi feito para pensar, e eu enfatizo muito isso. Você consegue conceber, você consegue visualizar Naamã mergulhando? Porque tem que obedecer a palavra de... Eu e você, nós temos que obedecer, irmão. A palavra de Deus fala que melhor do que sacrificar é obedecer. Pela indicação do texto, Naamã ele não era todo leproso. Alguma parte do corpo dele tinha aquela lepra. Então ele não precisava, na nossa visão, mergulhar. Mas a palavra diz, o profeta pediu para ele fazer o quê? Para ele mergulhar. Porque tem que ser do jeito que Deus falou. Não pode ser do meu e do teu jeito. Naamã ele desce ao Rio Jordão.
Fica imaginando, ele deu o primeiro mergulho. E quando ele sobe, o milagre aconteceu? Não. Então fica imaginando. Imagina se Naamã desistisse, irmão Antônio. E Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Você desistiu na primeira batalha. Você desistiu na primeira guerra. Tinha um caminho tão longo para você trilhar e você desanimou. Hoje é noite de... Ficou fraco, deixa a palavra ficou pesada, Bianca. Tinha que pegar a palavra de vitória, né? Mas hoje é noite de... descer. Aí o Naamã foi mergulhar Pedro a segunda vez. Voltou. Aconteceu alguma coisa, irmãos? Não. Mas Naamã tinha que... Naamã mergulha a terceira vez. Depois ele volta. Aconteceu alguma coisa? Naamã queria ser curado da lepra dele. Mas Naamã ele tinha um problema muito maior do que a lepra. Sabe qual era o problema que Naamã tinha? Orgulho. Para descer tem que quebrar o orgulho. E quantos de nós somos tão orgulhosos? Alguns em grau maior, outros menor. Mas eu gosto de falar que todo mundo, nem que seja um pouquinho, tem o seu. Será que tem algum anjo aqui, fisicamente aqui? Não, né? Mas cada um tem o seu pouquinho do seu orgulho. Pior do que a lepra que Naamã tinha era o orgulho. Mas com esse Deus a gente não pode chegar orgulhoso. A gente tem que... No quarto mergulho, Naamã quebrou o orgulho dele. Mas aconteceu o milagre? Mergulhou pela quinta vez, irmã Fátima. Voltou. Aconteceu o milagre? Por quê? O que Deus está falando para Naamã? Naamã, não desiste. Você está tão pertinho da sua bênção. Naamã, está chegando. E eu vim dizer para alguém pelo Espírito Santo, irmã, continua, a bênção está chegando. Lá na frente tem bênção te esperando e te aguardando. Olha o sexto mergulho, Robson. Lá vai Naamã, agora vai. Naamã voltou. O milagre aconteceu, igreja? No sexto mergulho o milagre aconteceu? Aleluia, glória a Deus. Já pensou se Naamã tivesse desistido? Ele ia perder a... Naamã estava tão pertinho. E Deus está falando com alguém: irmão, irmã, você está tão pertinho. Não desanima não. O sétimo mergulho. Aí lá vai Naamã para o sétimo. E quando ele levanta, ele foi... A pele dele se tornou como carne de um menino. E ficou o quê? Purificado. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Quando você descer, quando você obedecer, o milagre vai acontecer. Aleluia. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Como eu já falei demais, a partir do versículo 15, 16, 17, Naamã ele é curado. E aquela cura produz algo muito maior: a conversão de Naamã. Naamã ele se converte ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E Deus está falando nessa noite: irmão, irmã, vai ter sinal da tua vida, e é para conversão. Naamã foi abençoado pela obediência. Essa palavra falou com você nessa noite? Falou muito comigo. Vamos fechar os nossos olhos nessa noite. E assim como diz esse louvor inicial que nós louvamos nessa noite, eu queria louvar Ele pela última vez, antes de eu passar a minha oportunidade, agradecendo a Deus, sabendo que o Senhor está aqui nessa noite. Naamã mergulhou no Rio Jordão, e o
o rio de Deus está aqui nessa noite. Vou repetir, que eu acho que você cansou. O rio de Deus está aqui nessa noite. O rio de Deus está aqui nesse lugar. Tem alguém aqui que quer mergulhar no rio de Deus? E o rio de Deus se chama Jesus Cristo. Esperando eu e você mergulharmos para sermos abençoados. Diga assim: Senhor, quebra o meu. Eu quero. E o que mais? Feche os teus olhos, diga. Mergulhe. Eu quero ser como Naamã no teu. Uma vez mais, Senhor. Senhor, quebra o meu. Diga, eu quero. E o que mais? Levante as suas mãos e diga. Pode aplaudir o Senhor Jesus essa noite. Eu já quero agradecer a minha oportunidade. Quero já agradecer a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Agradecer ao nosso pastor Jairo pela oportunidade concedida. Eu particularmente amo a palavra de Deus, né? Não tem tempo? Faço tudo, pastor, em nome do Senhor Jesus. Volta a palavra para o nosso pastor Jairo, uma salva de palmas ao Senhor Jesus.